Bom, irei falar sobre o tema 7, que é sobre o movimento de precessão do peão no seminário de mecânica clássica. Antes de falar propriamente dito do assunto do movimento de precessão do peão, a gente tem que saber em mente um resultado matemático onde fala sobre a relação entre a taxa de variação correspondente a um referencial girante com velocidade ômega, que será representado por esse S, e um referencial, como ele é visto, esse vetor, visto no referencial fixo, que será representado por S0. Se a gente considerar que esse referencial girante com velocidade ômega seja fixo, logo, o que a gente tem? A gente tem que será igual a zero, ou seja, nulo. E desta forma, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a taxa de variação do vetor A, que neste caso a gente está representando, no referencial fixo, é igual a um produto vetorial entre ômega e o vetor, certo? Aqui a gente tem uma esquematização que seria uma representação de um peão simétrico, onde ele está ao longo do eixo E3 chapéu. E tem seu centro de massa localizado aqui, onde temos a força-peso atuando sobre ele. E temos uma distância R até seu centro de massa. E tem uma angulação com o eixo Z, certo? A partir dessa esquematização, a gente também tem aqui eixos perpendiculares a E3, ou seja, que a gente pode chamar de E1 chapéu e E2 chapéu. Sendo assim, a gente tem um tensor de inércia. Esse tensor de inércia seria na diagonal, onde teríamos os altos valores lambda 1, lambda 2 e lambda 3, correspondentes a respectivamente, E1, E2 e E3, chapéu, claro. E temos que a velocidade angular seria igual a ômega vezes chapéu, 3, né, no caso. Sabendo que o momento angular é igual ao produto entre o tensor inércia vezes a velocidade angular, então temos que, se a gente substituir esses resultados acima, a gente encontrará o momento angular, certo? Que neste caso, como é diagonal e a gente está trabalhando com o E3 apenas, E3 chapéu, a gente tem que, com o momento linear, ele vai ser, momento angular, desculpa, é igual ao lambda 3 vezes ômega vezes E3 chapéu, certo? Além disso, a gente vê que, como a velocidade angular e o momento angular estão na mesma direção, logo eles são colineares, certo? Ou seja, estão no mesmo sentido, na mesma direção. Desta forma, a gente também tem um torque agindo sobre, causado pela força-peso. A força-peso, ela causa esse torque externo sobre o peão no seu movimento de giro. Assim, o torque seria o produto vetorial entre a distância, que seria R vetorial, vezes o produto vetorial de M vezes G vetorial. Que aqui a gente tem a gente pode reescrever como sendo R vetorial igual a R na direção Z chapéu e G vetorial como menos G é 3 chapéu, certo? Isso a gente tem que o torque seria igual a RGM E3 produto vetorial e Z, né? Z chapéu. Se a gente muda de ordem essa última parte aqui, a gente some com um sinal negativo e fica com uma parte positiva. Onde também a gente tem que dizer que o R vetorial ele também é colinear por estar contido no eixo de E3, certo? Ele também é colinear, como aqui é mostrado. Desta forma, o torque é perpendicular ao plano YZ, onde o vetor aponta numa direção perpendicular ao quadro, ou seja, ele estaria saindo do quadro. O torque é perpendicular ao quadro. Porém, a sua
ele vai promover o quê? Ele vai promover a alteração desse momento angular, ou seja, então ele vai ter um movimento de giro aqui assim, mais ou menos. Ou seja, entrando, saindo do quadro. Não, minto. Entrando no quadro. Voltando lá. Então, o torque, como ele é a taxa de variação do momento angular, ou seja, L ponto aqui está representado, para um referencial que ele é fixo, se a gente revoltar atrás, a gente vê que essa equação é igual a esta, certo? Essa última equação aqui. Certo? Se a gente substituir, a gente tem que lambda 3 vezes E e vezes ômega é igual ao torque, aquela equação que a gente conseguiu, obteve, né? Então, se o torque, logo se o momento angular está em E3, então o torque vai promover uma mudança, fazendo com que o L3 mude sua direção. E para isso, se o torque for muito fraco, suficientemente fraco, o seu efeito sobre o peão será um movimento onde a gente chama de precessão. Esse movimento vai provocar uma rotação em torno do eixo principal, que será como se fosse, como ele faz assim um movimento giratório sobre Z, certo? Visto de um referencial externo. Então, se a gente multiplicar ambos os lados desta equação acima, como é apenas ele está variando, logo a gente tem aqui a derivada dele, o E3, né, chapéu. Então, se a gente multiplicar ambos os lados dessa equação, a gente obtém que a taxa de variação, que seria do E3, chapéu, já que ele é o variante, é igual ao produto de RGM sobre lambda 3 ômega com o produto vetorial, onde a gente aqui vai chamar de velocidade de precessão. Esta velocidade de precessão mostra que a gente tem a relação entre os produtos, entre a distância vezes o peso, sobre o momento de inércia vezes a velocidade angular. Ou seja, para que isso seja verdade e haja um movimento de precessão, esta velocidade de precessão tem que ser suficientemente grande, maior que a velocidade angular. Certo? Ou seja, se o torque for suficientemente fraco para que haja essa mudança no momento angular, ou seja, quando há um torque externo, quando a gente vê esse movimento de um referencial externo, a gente vai ter o quê? Vai ter um movimento sobre na diagonal do eixo Z, né? Nas diagonais. Certo? Isso também pode ser semelhante ao que acontece com o movimento de precessão no planeta Terra. Visto que o planeta Terra ele não é homogêneo e nem é tão pouco ele é homogêneo e nem tão pouco tem suas deformações. Ele é perfeitinho, liso ou algo assim. Ele tem suas protuberâncias, principalmente na linha do Equador, onde a gente tem os polos achatados e uma parte mais, vamos dizer assim, mais alongada no eixo equatorial. Desta forma, na linha do Equador, desta forma, a gente tem na sua rotação um ângulo de 23 graus, que faz com que haja uma rotação. Desta forma, quando há um torque externo causado pela Lua e o Sol, faz com que esse torque externo, que não é nulo, é diferente de zero, faça com que ele tenha esse mesmo movimento, ou seja, de uma diagonal, onde vai fazer um movimento de precessão. Só que a gente não vê esse movimento por conta de ser algo não tão perceptível a gente, pois é algo que demora milhões e milhões de anos. E é isso.